Muito bem, e a gente já começa falando sobre esse livro que é bem interessante, porque você vai entender mais o porquê de os Exus utilizarem, né, roupas pretas e vermelhas, ou simplesmente brancas e pretas, ou apenas pretas, por que que eles fumam, né, quando estão ali em trabalho, o porquê da bebida, porquê de determinados itens, nós vamos entender o porquê dos nomes também. Tudo isso é destaque no livro Conversa de Encruzilhada, publicado pela Amadas Editora. E a gente recebe o autor para bater aquele papo, contar para a gente um pouquinho sobre o que nós vamos encontrar na obra. Estou aqui com o Marcelo Pereira. Muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado pela sua vinda. Obrigado. O prazer é meu falar sobre esse assunto que particularmente sou apaixonado. Falar sobre a Umbanda é sempre muito gratificante. Falar sobre o lançamento desses livros, essa obra em especial, que é uma obra, uma parte dela, nós temos duas partes. A primeira parte é objeto de uma psicografia de duas entidades maravilhosas que trabalham comigo, Tranca-Rua das Almas e Malandrinho das Almas. Então, a ideia, quando Tranca-Ruas, porque ele que deu o primeiro passo, a ideia era desmistificar e trazer um pouco do mistério Exu, né? Então, desmistificar por quê? Eu sempre digo isso, e isso é uma frase recorrente que está no meu canal, em todos os meus canais, em todas as minhas redes sociais, que o único caminho para desconstruir o preconceito é o conhecimento. Então, existe muito preconceito a respeito da figura dos Exus, das pombagiras, sejam como entidades ou sejam no candomblé, na condição de orixás. Há uma verdadeira confusão, né, com o diabo que seria católico, figura que não existe na religião de matriz africana. Então, essa ideia surgiu justamente para isso, para levar um pouco de conhecimento, um pouco de luz a respeito das religiões de matriz africana e a respeito do mistério Exu, para justamente desmistificar, tirar esse véu, trazer o conhecimento para combater a intolerância através do conhecimento. Porque o conhecimento, como a gente sempre ouve falar, né? Conhecimento liberta. Sim, liberta das amarras preconceituais, das vendas que foram milênios, anos, séculos colocadas em nossos olhos, para acreditar que as religiões de matriz africana cultuam o mal. Se cultuasse o mal, não poderia ser religião. A própria Umbanda, o que é a Umbanda definida por Zélio Fernandinho de Moraes? A gente sabe que a Umbanda não surgiu com Zélio Fernandinho de Moraes. Ela vem muito antes disso, com o culto de almas de Angola, mas ela foi sedimentada, fundamentada hoje a partir de Zélio. E Zélio já dizia, através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que a Umbanda é manifestação do Espírito para a caridade. Ora, se é manifestação do Espírito para a caridade, não tem lugar o mal, fazer o mal, prejudicar quem quer que seja. E isso tudo você conta no seu primeiro livro, no que meu é o primeiro Guia livro, Prático sobre a Umbanda. Isso, no primeiro livro, o Guia Prático sobre a Umbanda, nós vamos falando da origem da Umbanda, né? Da diferença da Umbanda para o Candomblé, embora sejam religiões brasileiras, isso é importante que se diga, mas são de matriz africana, ou seja, a origem é africana, mas ambas são religiões brasileiras que nasceram aqui no Brasil através justamente do culto a almas e culto ao orixá trazido pelos negros que foram escravizados. Então há essa diferença entre Umbanda e Candomblé. Aí eu sigo falando sobre todas as entidades que se manifestam nos terreiros de Umbanda. Eu falo um pouquinho sobre cada orixá masculino e feminino, e depois eu venho com
questões pontuais da vivência do terreiro, das práticas diárias, até algumas receitinhas a gente também trouxe no livro. Que legal. Já nesse segundo livro, aí a primeira parte é uma parte de psicografia, né? Então os Exu, o Tranca-Ruas e o Malandrinho das Almas trazendo. Esse é um livro que demorou bastante tempo para escrever. Ah, é? Muito tempo. Assim, coisa de 5, 6 anos. Tá. Porque é importante que as pessoas entendam que o telefone ele não toca daqui para lá, mas de lá para cá. Então, eu tive uma preocupação muito grande, gigantesca, em não passar na frente no momento que estivesse psicografando alguma mensagem. Ou seja, deixar o processo acontecer naturalmente. E era muito engraçado, minha esposa até já sabia. Às vezes, por volta de 2, 3 horas da manhã, eu levantava da cama e falou: o que foi? Já sei, você vai escrever. Falou: vou. Então, eu acordava, levantava, ia, escrevia, recebia aquela mensagem, passava a mensagem e depois ajustava no formato de um texto mais palatável aquela mensagem percebida. E é muito bonito isso, essas mensagens que a espiritualidade nos traz, porque eles têm uma vivência muito maior. Eu sempre digo, uma entidade, para ser um guia espiritual, ela tem que ser muito mais evoluído do que a gente, porque se é um guia não guia um cego, um cego não guia outro cego. Então, se ele é um guia, é porque ele tem uma evolução muito maior espiritual do que nós, né? E nós desprezamos Exu, veja bem, né? Então, um guia, uma entidade espiritual com tanta luz, com tanta sabedoria, trazendo essas mensagens de forma graciosa. E a condição que ele estabeleceu para mim, quando resolveu que eu escrevesse o livro, ele disse: bom, Marcelo, você vai escrever o livro? Perfeito. Missão dada, missão cumprida, vamos cumprir. Mas nenhum centavo da renda sua. Claro que a Madras tem a sua renda, ela vive disso, é uma editora, mas a minha parte toda vai ser para doação, por caridade para crianças com câncer, crianças necessitadas. Nossa, muito legal. Parabéns aí, né, por essa sua ação, que cada vez mais a gente tem que ir por essa via, né, gente? Da gente se ajudar, apoiar aí, né? Tudo, né? Quando se fala de projetos, né? Criançada, animais, né? Buscar aí um engajamento. Gente, o Guia Prático sobre a Umbanda foi publicado no ano passado, tá? Em 2023, pela Madras Editora. Já o Conversa de Encruzilhada, ele é recente, mas demorou em média de 6 anos aí, como o Marcelo falou, todo esse processo de canalização para ele ir recebendo as informações que foram vindas dos Exus, né? Isso. Que você citou. São duas entidades de esquerda que foram te passando. São suas entidades? São entidades com as quais eu trabalho. Tranca-Ruas das Almas é Exu, Malandrinho das Almas é da linha de Zé Pilintra. Não é um Exu, tá? Mas é uma entidade que ela tem, vamos dizer, uma versatilidade, uma facilidade tanto de trabalhar na esquerda, vamos dizer assim, porque eu não gosto muito desse termo esquerda-direita, mas é o que as pessoas entendem mais. Que na realidade a gente fala de densidade energética. Então você tem uma densidade energética mais pesada, mais densa. Sim, esse é o campo de atuação dos senhores Exus, das pombagiras. E você tem níveis mais sutis energéticos, onde trabalham as linhas de direita. O malandro é o malandro. Então ele percorre essas faixas vibratórias com grande facilidade e com grande maestria. E não é à toa que eu estou usando esse termo, porque o malandro ele surge como mestre do catimbó. Então, mestre da Jurema Sagrada, e depois ele vai migrando para o Rio de Janeiro, primeiramente nas macumbas cariocas, que foram anteriores, que antecederam a Umbanda, e aí depois ele começa a se manifestar na Umbanda, mas já com trejeitos e com uma roupagem diferente daquela utilizada no catimbó, na Jurema Sagrada. Lá ele é mestre, lá ele vem com a calça arreada, puxada para cima, vem com um chapéu de palha, então é o mestre juremeiro. Já no Rio de Janeiro ele já começa como um malandro carioca, com aquele gingado, com carteado, né? Então com aqueles trejeitos
todos de galanteador, né? O grande galanteador. E é assim, realmente, quem vai a um terreiro de Umbanda, quem conversa com o malandro, com o Zé Pilintra, realmente se encanta porque ele é encantador em todos os sentidos. Agora, essa capa, gente, está muito legal, do Conversa de Encruzilhada. Vejam, né, que a gente tem ali como se fosse o autor, né, e as entidades ali ao lado conversando, passando as informações, sugerindo, né, que está acontecendo uma conversa nesse local, que é um local, acho que ilustra muito bem, né, fala muito sobre a questão da Umbanda. A gente sempre escuta falar muito na questão da encruzilhada como um local de poder, né? Qual que é a importância da encruzilhada? Por que Conversa de Encruzilhada? É um local em que as pessoas costumam, né, fazer seus trabalhos, suas ofertas, né, suas conversas também com as entidades. Da onde veio Conversa de Encruzilhada e qual a importância da encruzilhada nesse contexto? Perfeito. Encruzilhada é assim, vamos entender que Exu é dono dos caminhos, né? Tudo se faz, nada se faz sem Exu. Por que não se faz sem Exu? Ele é o grande comunicador. Se a gente fosse entender em termos práticos, ele seria o carteiro. Tá. As mensagens que nós passamos para os orixás é orixá Exu, né, quem leva essas mensagens. Leva e traz. Essa é a responsabilidade dele. Aí, então, a encruzilhada representa um encontro de caminhos. Então, como ele é o Senhor dos caminhos, ele segue junto com o seu irmão, que é Ogum abre os caminhos, mas o dono dos caminhos é Exu, então os dois estão sempre juntos, caminham juntos. E a encruzilhada, ela deve ser compreendida e entendida não só como entrecruzamento de vias, mas quando você está em uma situação que você não sabe se você vai seguir adiante, se você vai retroceder, se você vai seguir um caminho à direita ou um caminho à esquerda, você está numa encruzilhada da vida. E essa encruzilhada mental, vamos dizer assim, ela pode ser resolvida com o seu auxílio do seu guardião, do seu Exu, porque ele é responsável pelos seus caminhos. Claro que primeiramente, a gente fala no culto afro, primeiramente nós temos o Ori, que nós temos a agradar e reverenciar todos os dias. Depois nós temos os nossos orixás pessoais, que são aqueles que estão, aquela partícula divina que está dentro de nós. E claro, os Exus guardiões, as entidades que nos acompanham, seriam praticamente assim, mutatis mutandis, o anjo de guarda. Eu diria que o meu anjo de guarda é Exu. Tranca-Rua das Almas. É ele que me orienta pelo caminho, ele que me dá o caminho a ser seguido. E quando eu estou numa encruzilhada, numa dúvida, eu não tenho dúvida, eu peço ajuda dele para que me oriente, me indique o caminho correto a ser perseguido. E a inspiração de escrever esse livro veio das entidades? Veio de Tranca-Ruas, começou com Tranca-Rua das Almas. Até me surpreendi porque ele é quem ditava e eu escrevia. E, de repente, surge, a gente percebe, a gente sabe, ué, mas o senhor aqui, malandrinho das almas, falou, não, eu também vou falar. Então, aí ele começou uma outra parte. Então, a primeira parte da primeira parte, vamos dizer assim, é de Tranca-Ruas, a segunda parte de Malandrinho das Almas. Aqui se fala alguma coisa sobre Pombagira também, que são figuras... de algum modo, né, que se relacionam nesse contexto da encruzilhada, dos Exus. Alguns falam que é o contraponto feminino. Eu sei que o livro é mais focado na figura dos Exus, mas se cita em algum momento, elas passam pelo livro de alguma forma também? Tem um texto muito interessante que Tranca-Ruas fala, e ele fala assim, empombagire-se, mulher. Ah, que legal. O que seria empombagirar-se? Empombagirar-se é a mulher empoderada. Sim, a Umbanda traz o amor de volta, mas é o seu amor próprio. A mulher precisa se amar primeiro para ser amada. Ninguém pode amar uma pessoa que não se ama, que não tem amor próprio. Então, a Pombagira, o que é a Pombagira? A Pombagira é o reflexo da mulher empoderada. É a mulher que pode tudo, que consegue tudo o que ela quiser e que ela faz o que ela desejar. Então ela sim, não precisa correr atrás de ninguém, não precisa de aprovação de ninguém,
ela se autoaprova, ela se autobasta, ela é autossuficiente. Claro que se assim, refletindo essa luz imensa, ela vai encontrar um companheiro que a mereça. Essa é a diferença. Muito legal o termo, hein? Então, mulherada, é hora aí de se empombagirar. Girar-se, exatamente. Vai pegar isso aí. Muito legal. Agora, aqui a gente está falando sobre Exus, né? E hoje em dia a gente tem uma gama de Exus muito grande que são falados, né? Nos terreiros a gente escuta falar de Exu veludo, né? Sete encruzilhadas, tiriri, meia-noite, tranca-ruas. Você cita um pouco sobre esses nomes utilizados? Eu falo o seguinte, o que a gente precisa entender que o nome que o Exu dá não é o nome dele, é o nome da falange para a qual pertence. Então, quando Tranca-Ruas diz, eu sou Tranca-Rua das Almas, ele está indicando qual é a falange para a qual ele pertence, a irradiação de que orixás ele trabalha. Primeiro, se é um Exu, entidade Exu, ele trabalha para a primeira força, primeira irradiação, no orixá Exu, primeiro. Tranca-rua, então fala de caminho. Se é caminho, ele trabalha então na irradiação do orixá Ogum. Tranca-rua das almas, então ele carrega também a irradiação de Omolu, de Obaluaê. Então o nome da falange indica o quê? Para qual a irradiação daquela entidade, qual a radiação de quais orixás que aquela entidade trabalha. Isso você confirma não só pelo nome da entidade, mas pelo ponto riscado, que é essa geometria magística, maravilhosa. Então, ele dá sinais ali da irradiação, da falange para a qual ele trabalha, e claro, a especialidade. Né? Porque eu falo, mas espírito também tem especialidade, porque nós não temos. Dentro da medicina, por exemplo, você tem várias especialidades. Então as entidades também têm as suas. Claro que nenhum trabalho é feito de forma isolada, isso é importante dizer. Na Umbanda forma-se uma egrégora, ou seja, uma junção de forças. Então o verdadeiro trabalho é realizado em conjunto, nunca separado. E essa é a ideia do povo iorubá, né? Do coletivo Ubuntu, naquela expressão de que todos somos um só, né? Então todos por um por todos, né? Então essa expressão de que a egrégora e a união faz o açúcar, mas também faz a força, que é o mais importante. Então todos unidos para alcançar o objetivo, que é o objetivo principal, a caridade para os nossos semelhantes que buscam os terreiros de Umbanda. Agora, Marcelo, muita gente tem dúvida, principalmente médiuns, quando estão chegando, né, no terreiro, a respeito da incorporação, se de fato eles estão incorporados ou não, se estão mistificando alguma coisa, se de repente, quando eles incorporarem de fato, se eles vão conseguir ali se manter conscientes ou não. Aí quando eles se veem conscientes, eles desconfiam se a incorporação está sendo bem realizada, não está. Então, a incorporação é algo que desperta muita dúvida, sobretudo do iniciante, né? Porque depois o pessoal que já está há um tempo vai entendendo como lidar. Aqui você fala a respeito disso também? Falo sobre incorporação, sim. E já está saindo o terceiro livro, né? Possivelmente deve ser lançado no ano que vem. Então a ideia é fazer vários livros para dar essa compreensão inicial, para que as pessoas entendam todo esse mecanismo. Mas assim, a dúvida sempre vai existir. Fala, Marcelo, você tem um montão de tempo de Umbanda, você ainda tem dúvida? Claro. Se sou eu ou se é a entidade? Claro. Só que a entidade mostra para nós a todo o tempo que é ela. Né? Você percebe isso nas consultas, percebe na forma de falar, no trejeito, etc., que é sempre ela. Agora, qual o conselho você, meu irmão, minha irmã, que está desenvolvendo? Mantenha a calma, não tenha pressa, tá certo? Não tenha pressa, porque a pressa, ela atrapalha esse processo. A ansiedade, a ânsia de chegar logo, de incorporar,
Porque veja, a forma de trabalho da Umbanda, a incorporação é apenas a ponta do iceberg. Existe muito mais do que isso. Existe caridade, existe amor, existe dedicação ao sagrado. Então se dedique. Para você ter uma boa incorporação, existem banhos, etc. Mas o fundamental, se entregue para a espiritualidade. Eu costumo brincar da seguinte forma. Eu entendo que a incorporação é mais ou menos aquele carro da autoescola. Sabe o carro da autoescola que vai lá o instrutor do lado? Sim. E aí você fica acelerando e o instrutor freando. Então isso é assim, a entidade está querendo chegar e você fica segurando, né, com medo. Meu irmão, minha irmã, você não vai para Nárnia se você incorporar. Você não vai desaparecer, você não vai sumir. 99% dos médiuns hoje são conscientes ou semiconscientes. Então você vê, você percebe, e por isso gera a dúvida. Você percebe o que está acontecendo ali ao seu redor. Você sabe exatamente o que está acontecendo. Muitas vezes você não tem o controle, por quê? Porque você entrega. A vontade é de falar aquilo que a entidade quer, de movimentar, se mexer de acordo com o que a entidade quer. E você entregando-se, cada vez mais se entregando, assumindo essa passividade, a incorporação se torna melhor, a comunicação passa a ser uma comunicação fluida. Então apenas confie, acredite, respeito ao sagrado, siga o preceito. Existe uma série de preceitos que você deve seguir para ter uma boa incorporação. Não ingerir carne vermelha, tomar os seus banhos de ervas, manter a sua vela firmada, não ingerir bebidas alcoólicas, evitar o sexo, a relação sexual antes das giras. Então tem uma série de coisinhas, de preceitos, fundamentos. A Umbanda tem fundamento, por isso é preciso estudar sempre, mais e mais. Mas Marcelo, você continua estudando? Claro, continuo estudando e não vou parar, porque assim eu posso viver umas 10 encarnações e eu não vou aprender tudo o que existe a respeito das religiões de matriz africana. A riqueza dessa filosofia iorubá que é trazida lá do povo da Nigéria, quando a gente fala da nação Queto, do Daomé, quando a gente fala do Jeje, né, do Efon, e de outras nações, da Angola, né, do povo banto, não posso esquecer, esse é o principal, que a raiz da nossa Umbanda tem muito a ver com o culto banto, culto da Angola, do Congo, né? E é isso. Ok, então você médium está começando aí a seguir os preceitos e saia do controle, deixa as coisas acontecer, não tem por que ter medo, tá? Gente, os 2 livros você encontra pelo site da editora Madras, tá? Que é madras.com.br. Você também pode adquiri-los pelo WhatsApp da Madras. Então eu vou passar para você, anote aí, é o 11981287754. Esse é o WhatsApp da Madras Editora, 11981287754. Ó, a gente vai mostrar aqui as capas para vocês. Aliás, tem uma arte aqui, vamos soltar para a galera, para o pessoal ver, ó. Essa daqui é do Guia Prático sobre a Umbanda, tá? Essa é a capa, ó. Foi lançado aí no ano passado e para você que quer entender mais dos fundamentos da Umbanda, as 7 linhas, os orixás, diferença da Umbanda e do Candomblé, como você pode se aprofundar nessa religiosidade, esse é o livro certo, tá? E agora, mais recente, o Conversa de Encruzilhada, com essa capa fantástica aqui, né, linda, em que a gente tem o médium ali no meio e as entidades passando as informações, tá? Agora tem uma coisa, tem um desconto aí especial para você que adquirir qualquer uma dessas obras ou qualquer livro da Madras, é só você utilizar o cupom que eu vou te passar agora, que é o #MadrasAstralTV. Tanto ao comprar pelo WhatsApp quanto pelo site. Vai ter um espaço para cupom lá no site, aí você põe #MadrasAstralTV, que, gente, é 30% de desconto. Então é um descontão, hein? Não perca aí, né? Esse benefício que estamos trazendo aqui em conjunto com a editora Madras. Aproveite, tá?
Eu adorei os 2 livros e eu acho assim, o Guia Prático sobre a Umbanda é muito legal para quem está chegando, Sim, né, na religiosidade, até porque a gente percebe, né, as pessoas às vezes reclamam muito, eu queria um material para eu me aprofundar, porque às vezes eu vou no terreiro, eu sinto, eu tomo passe, eu fico bem, mas eu queria entender, né, quais que são os banhos, como que funciona e me aprofundar. Aí esse livro vai ajudar. Vai ajudar com certeza. E já o outro, Conversa de Encruzilhada, para quem a gente sente um fascínio muito grande, né? Sim, pelos Exus, Pombogiras, a chamada esquerda, né? Sim, que a gente comentou, né? É apaixonante. Não né? tem jeito, né? Todo mundo se apaixona. E aqui a gente tem informações precisas sobre isso. Eu não vou dar spoiler, né? Vou deixar para vocês verem no livro, mas ele explica o porquê das cores, das roupas, o porquê do fumo, o porquê da bebida. Então você vai entender, se aprofundar aí nesse universo. Conversa de Encruzilhada foi lançado recentemente, então já garanta o seu aí, né? Para você não ficar sem o livro. E eu quero agradecer muito, não só a sua vinda ao programa, os livros, como eles colaboram, né, com essa comunidade, como também a maneira como você coloca tudo de um modo muito claro, né? E a gente consegue compreender com facilidade. Então, parabéns aí também Muito pela obrigado. sua comunicação, além do trabalho. E fica o convite para vir mais vezes, porque acho que dá para a gente falar sobre muita coisa, que é um universo Exato. tão amplo, Sim, né? Sim. Então, dá para a gente discorrer sobre outras temáticas. Sim. Eu agradeço aí o convite da TV Astral, um prazer. Para mim, como eu disse, como apaixonado pela Umbanda, é sempre um prazer falar sobre essa religião maravilhosa que tanto presta caridade aos nossos irmãos. E vamos deixar também, gente, o Instagram e o canal no YouTube, tá? Do Marcelo. Se você quer conferir os conteúdos dele, entender mais, ver vídeos, ele tem o canal no YouTube que é Marcelo Pereira Umbanda. É só procurar e se inscrever. Também está assim no Instagram, @Marcelo Pereira Umbanda. Só buscar em todas as redes como Marcelo Pereira Umbanda que você o encontra para poder acompanhar aí o trabalho do Marcelo. Marcelo, obrigado pela vinda, boas energias para você, muito axé, e que as entidades continuem te guiando aí, iluminando o seu trabalho. Axé. Gente, nós vamos para um rápido intervalo, não sai daí, é o tempo de você pegar um cafezinho, voltar para frente da TV que já já tem mais Bom Astral. Volto já.